o desaparecimento no Val da Morte. No dia 23 de julho de 1999, o turista alemão Egbert Rincus partiu para o Val da Morte com a sua companheira Cornélia Mayer e o filho dela, Max. Planeavam explorar estradas de terra remotas e conhecer as zonas menos conhecidas do Val. Nessa semana, as temperaturas ultrapassaram 50 graus Celsius. O veículo deles levava mantimentos limitados e não tinha forma de comunicar em caso de emergência. Quando o carro foi mais tarde encontrado abandonado numa ribeira seca, os investigadores reconstruíram o percurso que fizeram. A família tentou sair do Val a pé depois de ficar presa. O deserto à sua volta estendia-se sem fim à vista. Sem sombra, sem água corrente nem estruturas. O calor tornou-se insuportável e a desidratação tomou conta dos seus corpos. Equipas de busca vasculharam a região durante semanas. Helicópteros seguiram trilhos quase imperceptíveis. As pegadas desapareciam em poucas horas, à medida que o vento moldava as dunas. O deserto engoliu todos os indícios. Só em 2009 é que caminhantes encontraram restos mortais pertencentes a Cornélia e a Max. Anos mais tarde, outros restos mortais foram confirmados como sendo de Egbert. Apesar desta tragédia, o Val da Morte continua a ser um ímã para visitantes. Turistas fazem caminhadas ao sol do meio-dia com pequenas garrafas de água. Alguns afastam-se dos trilhos marcados, convencidos de que as distâncias são curtas. Os guardas respondem a inúmeras emergências devido ao calor de todos os verões. O vale parece silencioso e vazio, mas esse silêncio esconde a força esmagadora do calor extremo. A morte do Stalker Chernobyl. Numa manhã gelada de 2004, um explorador ilegal conhecido como Victor entrou na zona de exclusão de Chernobyl com um grupo de stalkers. Ele queria ver a cidade abandonada de Pripyat, as suas salas de aula silenciosas e a roda gigante enferrujada deixada para trás após a explosão do reator em 1986. Na altura, as patrulhas eram menos frequentes e o grupo planeava um dia inteiro de exploração. Caminharam por bosques cobertos de neve, levando apenas o equipamento mínimo. Ao moverem-se entre as estruturas, pisaram inadvertidamente uma zona de musgo radioativo. O pó colava-se às botas deles. O Victor sentiu uma estranha sensação de ardor na garganta, mas continuou a subir escadas e a passar por salas vazias. Horas depois, começou a cambalear. A respiração dele tornou-se fraca. O grupo entrou em pânico e tentou ajudá-lo, mas o cansaço misturado com a exposição aguda acabou por dominar o corpo dele. Deixaram-no junto a um bloco de apartamentos em ruínas e recuaram para procurar ajuda anonimamente, sabendo que corriam o risco de serem presos. Quando as autoridades chegaram ao local, o Victor já tinha morrido. O corpo dele apresentava sinais de colapso físico extremo, provavelmente agravados pela radiação. Hoje em dia, os turistas percorrem Pripyat por rotas controladas. Tiram selfies com murais descascados, pianos partidos e triciclos abandonados. Alguns ajoelham-se no sol contaminado, tocando em objetos que deviam permanecer intocados. Os guias dizem-nos para evitarem o musgo e o metal enferrujado. Ainda assim, em todas as épocas do ano, há sempre alguém que ignora um aviso para tirar uma fotografia dramática num local que ainda transporta as ameaças invisíveis do seu passado. A tragédia do calor de Danakil. Nos primeiros meses de 2008, um turista italiano chamado Paolo juntou-se a uma expedição à depressão de Danakil, na Etiópia. Os guias informaram o grupo sobre as condições extremas, saídas de gases vulcânicos, campos de sal instáveis e temperaturas que chegavam perto dos 50 graus Celsius. Paolo ouviu atentamente, mas não parecia preocupado. As cores de Danakil, os amarelos vivos e os verdes tóxicos, atraíam-no para a frente. A paisagem de Danakil é como um sonho distorcido. Poças de ácido borbulham violentamente. Os cristais estalam como vidro debaixo dos passos. O calor irradia para cima, fazendo o ar ondular como se o mundo estivesse a derreter. Depois de o grupo atravessar uma vasta planície de sal, Paolo começou a abrandar. As pernas começaram a fraquejar-lhe. Disse ao guia que se sentia tonto e sentou-se na crosta de sal. O deserto não dá tempo para recuperar. A temperatura de Paulo subiu rapidamente, um golpe de calor típico a desenrolar-se em minutos. O grupo tentou protegê-lo do sol com lenços e deu-lhe água, mas o veículo mais próximo estava longe do trilho. Quando os socorristas finalmente chegaram, ele já não respondia. A sua morte foi uma das várias tragédias registradas nessa região implacável. Ainda assim, o Danakil continua a atrair aqueles fascinados por paisagens perigosas. Os visitantes observam poças a ferver a poucos metros de distância, fotografam o brilho vulcânico do Erta-Ale Anak, caminham pelas mesmas planícies onde a vida não consegue sobreviver, e em todas as épocas, os guias repetem os seus avisos a novos visitantes que subestimam o local que deu à Terra algumas das suas cores mais violentas. O caminho da morte do Monte Hua. Numa manhã do ano de 2011, um jovem estudante chinês pisou a estreita passagem de tábuas do Monte Hua. O seu nome nunca foi divulgado ao público, mas amigos descreveram-no mais tarde como cuidadoso, concentrado e entusiasmado por ver a passarela aérea da montanha. As tábuas de madeira, aparafusadas diretamente nos penhascos verticais, já tinham ganho a reputação de ser uma das rotas mais perigosas da Ásia. A própria passarela não é mais do que uma fina faixa de tábuas envelhecidas, presas por pinos de metal enferrujados.
As correntes tilintam ao vento, a parede de rocha ergue-se de um lado, enquanto do outro se estende um precipício aberto sem fim à vista. Cada passo exige atenção deliberada. O grupo do estudante avançava devagar, parando em certas secções para tirar fotografias do vale lá embaixo. A meio do percurso, o estudante mudou o apoio dos pés, tentando posicionar-se para uma fotografia. Testemunhas ouviram o raspar do sapato dele contra a tábua e o breve tilintar da corrente de segurança. Num instante, inclinou-se demasiado, perdeu o equilíbrio e escorreu para o vazio. Os amigos gritaram quando ele desapareceu no meio do nevoeiro. As equipas de resgate procuraram durante horas até confirmarem que ele tinha caído para a morte. Hoje, as tábuas continuam cheias de caminhantes, influenciadores e caçadores de emoções, ansiosos por se filmarem sobre o abismo. Muitos prendem os arneses de forma incorreta. Muitos inclinam-se para trás para tirar fotografias dramáticas. E o trilho continua a guardar o seu perigo silencioso, equilibrado entre a beleza e o erro fatal de julgamento. O pescador da Ilha das Cobras. Em meados da década de 1960, um pescador chamado João foi apanhado por uma tempestade violenta ao largo da costa do Brasil. As ondas empurraram a sua pequena embarcação em direção à Ilha da Queimada Grande, conhecida mundialmente como Ilha das Cobras. O barco dele chocou contra rochas afiadas e o João subiu para a ilha à procura de abrigo. Ele não sabia que a ilha tinha uma das maiores densidades de cobras venenosas do planeta. Vibras, jararaca e ilhoa moviam-se pelo mato, atravessando ramos e debaixo de troncos caídos. Em poucos minutos, depois de entrar na ilha, o João sofreu várias mordidelas. Quando os socorristas finalmente chegaram à costa, encontraram os restos dele rodeados por sinais das víboras que dominavam o ecossistema da ilha. A Marinha Brasileira acabou por proibir todo o acesso à ilha, permitindo apenas equipas científicas com precauções rigorosas. Ainda assim, os pescadores continuam a aventurar-se perto da costa, atraídos pela abundância de peixe. Alguns lançam âncora demasiado perto das rochas. Persistem rumores de barcos que desapareceram depois de tempestades os terem empurrado para a ilha. Nenhuma destas histórias termina com sobrevivente. Ilha das Cobras permanece intocada, um lugar onde a natureza evoluiu sem interferência humana. É ao mesmo tempo fascinante e letal, e os seus perigos não vêm da altura ou do calor, mas sim de um simples espaço em falso na vegetação que esconde predadores silenciosos. O desastre da evacuação de Montserrat. A 18 de julho de 1995, o vulcão Sophia Hills, em Montserrat, entrou em erupção violenta após séculos de inatividade. Cinzas subiram milhares de metros no céu e as autoridades apressaram-se a evacuar a parte sul da ilha. A maioria dos residentes fugiu para norte em direção aos abrigos, mas alguns regressaram brevemente para recuperar pertences, acreditando que ainda tinham tempo. Entre eles estavam 12 habitantes locais que viviam perto de um vale abaixo do vulcão. Moveram-se rapidamente pelas suas casas agarrando roupas, fotografias e documentos. A nuvem de cinzas parecia afastar-se da sua posição, dando a ilusão de segurança. Mas uma erupção súbita lançou um fluxo piroclástico a descer a encosta a grande velocidade. A velocidade, o calor e a densidade do fluxo tornaram impossível a fuga. Todos os 12 morreram em poucos instantes. Hoje, a capital abandonada de Plymouth encontra-se subterrada sob camadas de cinza e detritos vulcânicos endurecidos. As ruas terminam abruptamente em dunas cinzentas. Os veículos estão meio submersos. Os edifícios inclinam-se em ângulos que desafiam a imaginação. Os turistas visitam o local acompanhados por guias locais que os conduzem por zonas restritas, sempre atentos ao solo instável e a aberturas ocultas. Em 2010, uma nova pluma de cinzas irrompeu enquanto um grupo visitava o miradouro. Os guias apressaram-nos de volta para os veículos enquanto partículas finas enchiam o ar. A erupção foi pequena, mas confirmou que o vulcão continua ativo. O perigo pode estar adormecido, mas nunca desaparece. A queda fatal no Lago Nata. Em 2005, um pastor maasai chamado Lemayan procurava cabras ao longo da margem cintilante do Lago Natron, no norte da Tanzânia. A água brilhava em vermelho sob o sol e crostas minerais formavam figuras que pareciam enganosamente sólidas. Lemayan seguiu pegadas em uma mancha branca que estalava silenciosamente sob seus pés. De repente, a crosta desabou. Ele caiu numa poça de água super alcalina, forte o suficiente para queimar a pele quase instantaneamente. Lemayan tentou sair, mas a mistura química molhada tornou as rochas escorregadias. Os seus companheiros gritaram e tentaram alcançá-lo, mas foram obrigados a recuar devido à sensação intensa de queimadura provocada pela água que salpicava. Lemayan perdeu a consciência rapidamente e os socorristas chegaram demasiado tarde. A sua morte tornou-se um aviso para as comunidades em redor do lago. Até os animais que avaliam mal o terreno junto ao Natron acabam muitas vezes por morrer, os seus corpos calcificando-se em formas estranhamente semelhantes à pedra. No entanto, os fotógrafos continuam a aproximar-se da margem para captar as cores surreais. Alguns caminham perigosamente perto. Alguns testam a crosta com passos hesitantes. O lago oferece visuais deslumbrantes, mas esconde perigos químicos sob a sua superfície calma. O Natron lembra aos visitantes que a beleza pode esconder algo muito mais hostil.
o fracasso do resgate na lava do Nyiragongo. No dia 17 de janeiro de 2002, um jovem chamado Abimana correu pelos arredores de Goma enquanto o Monte Nyiragongo entrava em erupção com uma violência impressionante. Uma fissura abriu-se na encosta do vulcão, libertando lava que se movia mais depressa do que qualquer ser humano conseguiria fugir. A noite brilhava em tons de vermelho e o fumo espalhava-se pelos bairros. Abimana reuniu os seus primos mais novos e guiou-os até um posto de controle das Nações Unidas. As cinzas caíram como neve escura. O chão tremeu sob seus pés. Uma das crianças tropeçou no caminho irregular e Abimana se virou para ajudá-la a se levantar. A lava avançou naqueles poucos segundos, fluindo como um rio de metal fundido. Testemunhas escreveram posteriormente ter visto uma onda de rochas incandescentes varrer o caminho. Abimana desapareceu instantaneamente no brilho vermelho. A criança que ele salvou sobreviveu e foi levada por equipas de ajuda humanitária. Sua bravura permanece como parte da memória local daquela erupção. Apesar desse evento, os alpinistas continuam a escalar o Nyiragongo, ansiosos por ver o enorme lago de lava em seu cume. Eu estou na borda da cratera olhando para a piscina agitar. O calor irradia intensamente. Rachaduras aparecem na trilha sem aviso prévio. Os guias lembram repetidamente aos turistas que o vulcão pode entrar em erupção novamente, praticamente sem tempo para fugir, mas o fascínio de contemplar o núcleo incandescente da Terra continua atraindo as pessoas para as alturas.